Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Revisitando. Eu sou o Elias Jó e vamos ficar junto nesse período aqui. E eu tenho uma grande amiga, uma grande cantora. Prazer imenso tê-la aqui conosco, Mirianez Zabot. Como que você tá, minha querida? Oi, Elias, que prazer estar aqui com você. Muito obrigado por Obrigada aceitar pelo meu convite. Fica à vontade, Obrigada. que aqui a gente vai bater um papo bacana. Coisa boa. Quanto tempo que a gente não se vê? Pois é. E olha que já trabalhamos com bastante coisas, né, Mirianez? Pois é. Nossa parceria começou em meio à pandemia. Pois é. Do jeito mais estranho possível, fazendo arranjos online, mandando um para o outro. E aí, anos depois, passada a pandemia, a gente pôde estrear tocando junto, assim, Pois se vendo. Pois é, se vendo presencialmente. Você vê que coisa louca, né? A pandemia fez com que a gente vivesse coisas assim antes da hora, eu creio, mas a gente foi daquele jeito se atrapalhando, mas foi uma modernidade, né? Eu fazendo arranjo em casa, você fazendo a voz na sua casa, a gente definindo tonalidade, qual seria o estilo do arranjo, né? Exato, Tudo tão bacana e foi muito bom. Se né? conhecendo musicalmente e como pessoas, né? Não, e foi uma afinidade musical absurda, foi fácil, muito bacana, muito bacana. Um presente quando é assim, né? Poxa, a música tem disso, né? A arte tem dessa coisa, né? E tem uma coisa louca na música que não dá para forçar, né? Ou você tem empatia com a pessoa musical, Pois ou é. tem, ou é ou não é. A gente faz de conta, às vezes, que é quando não é. Tem um pouco de ator, né, no músico, né? Mas assim, a gente sabe quando flui. Justamente. Quando há uma conexão, uma afinidade de ideias e Sem sensibilidades. Pois é, e a gente sente a coisa fluindo mesmo, né? Os arranjos ficam bonitos, todo o projeto, toda a composição da coisa fica bacana pra caramba, flui realmente, né? É. E com a gente foi assim, né? Graças a Deus foi muito bacana, né? Um encontro Que legal, belíssimo. nossa, foi muito bom. Mirianez Zabot, gente, vamos conhecer a história da Mirianez Zabot. Mirianez, como é que a arte entrou na sua vida? Faz tempo. Eu canto desde criança, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Na minha casa sempre teve muitos instrumentos musicais. Meus irmãos mais velhos que eu, que já não moravam mais comigo, traziam os instrumentos para casa, porque lá é assim, como eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de uma comunidade rural chamada São João Bosco, Gente. em Ciríaco, interior roça. Então, quando a gente chegava a uma certa idade lá, não tinha mais como estudar e todo mundo saía na adolescência ou antes, saía para outras cidades, outros centros maiores para poder estudar. E meus irmãos já tinham ido, depois foi minha vez, a vez da minha irmã, todo mundo, né? E os meus irmãos traziam instrumentos. Então, na minha casa tinha violão, sanfona, que lá a gente chama de gaita, bateria, trompete, vários instrumentos, alguns que eu tentava tocar, outros que eu nunca coloquei a mão, mas era legal. Não, isso é assim. maravilhoso, ter contato, né, desde pequeno. E aí eu comecei a cantar e tocar muito cedo. Eles foram me ensinando, eu tocava violão, aí depois com 6, 7 anos eu cantava, sempre cantando, né? Sempre tio cantava. E aí depois teclado, com uns 12, 13 anos, e com 14 eu já estava trabalhando com música, né? Aquela coisa de ter um repertório para apresentar no final de semana e ganhar o cachezinho. Mas isso é a noite de São João Bosco ou lá não tem muito a noite, assim como... Essa altura eu já morava em São Domingos do Sul. Vejam vocês a evolução. Eu saí Olha. da roça, que tinha 50 famílias, e fui para uma cidade onde tinha uns 2.000 habitantes. Olha, já Mas na verdade É uma evolução colônia, muito grande. né? Uma colônia italiana, na verdade, né? Você brinca assim, mas é uma... Exatamente. O brinco é verdade, né? É uma brincadeira que é verdade, mas é uma colônia. É a colônia italiana no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e que é bem tradicional, assim, lá se fala o dialeto italiano, que não é um dialeto, perdão, na verdade é um idioma, hoje em dia, que é uma variação do italiano de Vêneto, que veio com os imigrantes em 1880 e pouco, e misturou com o idioma que era falado no Brasil, que já estava influenciado por várias outros grupos, né, imigrantes de outras regiões, e aí surgiu o italiano, que se fala com naturalidade lá Mas o Rio Grande do Sul tem muito disso, né? Muitas colônias alemãs, italianas e polonesa. Tal. Essa polonesa muito forte, né? Você falou da gaita, né? E lá é um celeiro de grandes músicos tocando, né? Sim, o acordeon, que é a gaita, né? Conhecida dessa maneira lá. Mas e depois disso, Mirianez, você seguiu
estudando? Como que você fez? Aí com 14 anos eu comecei a cantar nas bandas de baile e algumas coisas de bares também, vários grupos assim, e coral, grupo vocal, várias coisas. E eu comecei a fazer algumas aulas, sempre saindo de onde eu morava, indo para cidades vizinhas, tudo a gente tinha que procurar, né, algum professor, mas comecei a fazer algumas aulas de violão, de canto, e aí eu me mudei para Passo Fundo, que é uma cidade bem maior, né, e para fazer faculdade de computação. Só que como eu gostava de música, o que eu fazia? Eu me matriculei nas disciplinas de canto da faculdade de música. Aí eu fazia minhas aulas de computação da minha faculdade, cruzava pelo meio do quarteirão do campus e chegava na faculdade de música e fazia as disciplinas de canto. Ou seja, 2 profissões de uma só, né? Uma só faculdade. Exatamente. Só curso, eu não fiz a faculdade de música. Voltando no tempo, hoje eu teria feito, claro. Mas, 17 anos. A gente não tem muita clareza, assim, do que virá, né? E tem essa coisa de viver da arte, é sempre muito complicado, né? Seja qual for o país, não é uma coisa só do Brasil. Sempre os pais falam, poxa, pensa bem, né? Porque é uma coisa muito em cima do muro, digamos assim, para sobreviver, né? Até você firmar como profissional, a coisa fica meio, né, balançando para lá e para cá. É muito a ideia de que as artes sejam um hobby. O que é muito válido, porque aí a gente pensa também no desenvolvimento humano, desenvolvimento das crianças através da arte, todos os benefícios que a música, por exemplo, proporciona no desenvolvimento cognitivo, emocional, motor, psicológico, enfim, né? No aprendizado em geral das crianças. E muito legal. Mas também pode ser uma profissão, ora. Justamente, sem dúvida nenhuma. E é impressionante, você falou dessa questão, isso é uma coisa que os estudos mostram mesmo, né? A questão cognitiva, motora, tudo ajuda, né? Quem estuda um instrumento, essa questão motora é muito forte, né? A criança fica com mais concentração. É muito louco, ajuda em muitas coisas. Concentração, assim, né? Disciplina, foco. E raciocínio, tudo, né? Estimula as conexões neurais também, né? Então tem, como você falou, comprovadamente ganhos que a música traz, né? E principalmente, quanto mais cedo, melhor. Sem dúvida. Agora imagino, né? Você que estudou canto, né? Porque a pessoa acha que, poxa, que legal, eu sei cantar. Amém. Deve ter. Se tem esse dom, siga, né? Mas a gente tem que ter a parte técnica, né? E não é brincadeira, muita gente não sabe, mas tem umas coisas de voz de cabeça, de peito, de atrás, que eu falo, meu Deus, como é que pode isso daí? É muscular, né? A questão do cantar tem o emocional, a sensibilidade da interpretação de você estar comunicando, né? Comunicando sons e textos e palavras, mas tem uma parte que é totalmente física, né? São músculos. Agora pensa, se você precisa tonificar os músculos para você fazer qualquer exercício físico, para caminhar legal, né? Para ter um dia a dia bacana, para viver bem, né, dentro do seu corpo. Imagina os músculos tão pequenos, sensíveis, micros, que a gente tem aqui na garganta da gente. Então, são pregas vocais, são músculos da face, língua, ressonadores, dicção, articulação, ressonância e a afinação em si. Então, a gente precisa treinar mesmo, manter... É muita coisa, viu? Manter a musculatura em dia. Gente. Pra mim, né? Não. Mas Tenta não treinar, né? O piano te abandona. É terrível, né? Mas é muito bacana isso. Mas você também passou por diversos professores de canto e tem uma em especial que ela é realmente top, né? Foram vários professores, aulas particulares, e eu sempre gostei muito de estudar e sempre vi a necessidade. Porque o meu objetivo é que eu pudesse estar com um preparo vocal para cantar da forma que eu quisesse, né? Porque a técnica, a falta de técnica, no caso, não pode limitar a expressão artística que a gente quer dar, né? Justamente. Então, eu vejo isso tudo dessa forma. Você está com preparos, possibilidades sonoras para dizer o que você quer dizer em cada música e da forma como você quer dizer. E nesses estudos todos eu cheguei a estudar com a Ginny Lovetri, que é uma professora americana. Ela tem um método específico que é o Somatic Voice Working,
E foi professora da Broadway, de Adele, de Caramba, vários artistas, né? Bastante renomados e bastante competentes. Muito, não dela exatamente que eu vou dizer, mas essa questão da Broadway tem um estilo muito próprio, né, deles, né? Fizeram escola, né? Fizeram escola. E a coisa de você usar os teus recursos vocais, né? De forma mais livre, encontrar sonoridades e somando músculos, usar, né? Cada músculo que você tem, jogar voz aqui, jogar voz lá e tirar sonoridade, tirar som, tirar timbre, que a gente fala, né? É muito bacana isso, né? Porque além de tudo isso, né, Mirenês, tem a interpretação, tem o feeling que não pode deixar de existir. Nunca. Né? Porque na hora de ir pro palco a gente esquece essa falação toda de técnica e só canta. Que não é isso, Elias, é a gente incorporar justamente a técnica, né? O jeitinho de fazer. A técnica no sentido do jeitinho de fazer. Ensaia, o corpo entendeu. Na hora do show, só deixa fluir. Tem que ficar e aí natural, pensa no texto, na música, nos sons. Nossa, é muito bacana. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais bate-papo com Mirenês Abbott. Não sai daí. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Ei, peraí, eu sei que sua vida é corrida, mas calma, a gente precisa cuidar da saúde também. Meu nome é Gisele Pires, eu sou personal trainer e eu não sei se você sabe, mas todos os dias às 8 horas da manhã eu tenho um programa aqui na Vivax TV que chama Movimente-se Mais. E nesse programa eu te trago treino, informação, saúde, qualidade de vida e muito movimento. Então eu espero você todos os dias às 8 horas da manhã, vem! São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora, a única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução, crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Oiê, meu nome é Josi Alaz e vou te fazer uma pergunta. Você gosta de eventos? Você participa de eventos? Bom, então, tem curiosidade de saber o que acontece no backstage? Tem curiosidade de saber o que o artista come antes de entrar para um show? Se sim, nos acompanhe. Vivax TV, a gente se encontra e a gente vai te contar tudinho. Beijo grande.
Estamos de volta com o Revisitando, com essa querida amiga e grande cantora Mirianês Abote. Olha, Mirianês é sempre uma aula, viu? Eu tô aqui... Imagina! Olha, sem acreditar em quantas coisas, né? Quantos detalhes, quantas técnicas para poder cantar bem. E, acima de tudo, tem que mandar a mensagem, que é o principal, né? Tem um feeling, a gente sabe que tem, né? Aquele potencial para tocar, porque a gente já tá ali tocando diversas músicas, sabe para onde está indo tudo, mas a mão nem sempre corresponde, né? É uma coisa muito engraçada. Eu imagino que com a voz a mesma coisa, né? Ah, eu ouço a Whitney Houston cantando maravilhosamente. Eu acho que eu canto igual, acho, né? Mas tem uma coisinha que salva a gente, porque no começo a gente também não tem a percepção de ouvir as referências e também entender que tem alguma coisa rica ali, a gente entende até a página 2 também, né? Então, a gente não fica com uma meta tão alta, porque a gente não entende o que está acontecendo musicalmente, não percebe tanta riqueza que às vezes tem nas músicas, nos arranjos, né? Sem dúvida. Então, a técnica também não vai, mas a percepção também não vai. Então, a gente está no nível, a gente está no nível legal. Na verdade... E aí vai subindo tudo, vai subindo a nossa percepção, aguçando a percepção e aguçando a técnica para fazer aquilo que a gente está percebendo. Sem dúvida. Que tem ali na música. Mas é muito gostoso no início, quando a gente começa, né? Poxa, então foi isso que ele fez. Às vezes a gente ouve um improviso de um grande pianista que gosta, de um grande guitarrista, de um grande cantor. E aí, poxa, quando você começa a identificar e fala, poxa, foi isso aqui que ele fez. É tão prazeroso, né? Que isso, é tão bacana. E a gente vê que tá no caminho e a gente... vai que vai. Mas tendo tudo isso em mente, Mirianês, poxa, você é uma pessoa que fez mais de um álbum, na verdade, né? Você tem mais de um álbum. E um DVD. E um DVD, né? E como que você traz isso para o momento da produção do seu trabalho? Como é que você pega essa poesia? Como é que você passa essa mensagem? Como que você é influenciada para começar um trabalho? Eu parto sempre da questão de identificação, de gostar muito da canção. Se não gostar, não tem porquê. Até porque eu venho de uma época em que eu fazia música cover, então eu cantava de tudo. Que fosse sucesso, independente do estilo, eu cantava. Porque era a demanda, era o que o público para o qual eu cantava queria ouvir. Claro. Então, a partir de um momento, na minha adolescência, eu comecei a descobrir outras músicas, principalmente MPB, world music, coisas assim. E fui ficando fascinada e fui vendo que aquele estilo, aquele gênero ali tinha uma riqueza poética, de harmonia, de melodia, que me interessava mais. E aí eu fui aguçando essa percepção que a gente fala. Mas aí que teve que aguçar a técnica. Pois é. Né? Porque foi chegando num nível de complexidade também maior, né? Mas eu estou falando isso tudo, voltando aqui na história, para dizer que passou um pouco para mim o tempo que eu cantava o que precisava cantar, porque era moda e tal. Eu acho um trabalho muito legal, muito bacana, muito importante, de todos os músicos que estão na noite tocando e estão fazendo a missão de levar a música ao vivo lá para juntinho das pessoas, e isso é incrível, né? Sem dúvida. Contudo, para mim, hoje eu penso que eu quero cantar as coisas nas quais eu acredito, poeticamente falando, né? Eu quero levar mensagens boas para as pessoas, mensagens edificantes. E aí que começa o meu crivo, né? Se a música não passar por esse crivo de tá comunicando uma coisa legal, então não tá, então eu não preciso cantar. Deixa quieto. Tem que se identificar, né? Naquilo que você vai fazer, né? Exato. Então, hoje é isso. O primeiro ponto é escolher uma música que eu goste muito. E aí seleciona o repertório, enfim, chegou a um repertório final aí para um disco. Então, tem sempre aquele ponto de trabalhar isso muito. Cantar. Aí, desde as questões de entender a melodia mesmo, né? Se resolver ali, cantar afinado, enfim, cantar no ritmo. Mas daí para frente de encontrar o meu jeito de passar aquela música, a minha interpretação, né? Muitas vezes, claro, à luz
dos grandes intérpretes que às vezes já gravaram, como esse repertório sobre Gonzaguinha. Pois é. Que eu gravei no álbum Mirianês Zabotti Canta Gonzaguinha, Pegou um Sonho e Partiu. Uma boa parte do repertório já foi interpretado pelas maiores e maiores intérpretes brasileiros, incluindo o próprio Gonzaguinha. Que cantava demais. Cantava demais e interpretava. Muito, assim, impressionante, né? Eu ouvindo o seu disco e tive o prazer de trabalhar contigo fazendo parte desse repertório, né? Exato. Foi aonde eu me identifiquei, assim, mais ainda com o Gonzaguinha. Eu já conhecia, mas aí eu falei, poxa, deixa eu fazer uma imersão aqui nesse trabalho. É impressionante. Além da poesia, as melodias são complexas. Não é fácil cantar Gonzaguinha. Não. Né? E então é algo que, de novo, a gente volta àquele quesito. A sua técnica fundamental para uma interpretação como essa. Porque tem um nível de complexidade muito grande nas canções do Gonzaguinha. Tem extensões melódicas, saltos gigantes, né? E é meio... Isso que você fala da parte melódica e harmônica, parece que vai para um lugar, mas vai para outro. Sim. Então, é um repertório... É impressionante como ele faz, um né? repertório. E que soa redondo, né, demais. Jó? No final das contas, aquilo fica musical e todo mundo canta junto. Lindo, e é uma delícia. Linda, coisa mais linda. Sem dizer que no estúdio muitas vezes muda, né? A maneira que você está cantando em casa, se dedicando... Pô, você chega no estúdio, o estúdio é uma sala tratada onde a gente não tem muita ambiência natural. A sala geralmente ela é morta, né? No quesito de harmônicos. Então, a sua emissão muda, né? Tudo muda, né? Exato. E aí que entra o ponto. Quanto mais você preparou esse repertório nos ambientes mais diversos possíveis, quer dizer, você ensaiou em casa, você fez show. Nossa, o sonho de qualquer artista é poder fazer uma turnê de show e depois gravar. É isso mesmo. Porque aí você chega num nível de maturidade não só musical, mas de apropriação daquela obra muito grande, né? Sim. Mas não foi o caso do disco que eu gravei sobre Gonzaguinha. Eu gravei antes de fazer a turnê. Mas não é só contigo, não. Na verdade, a nossa cultura, né, no Brasil, falando dessa questão do show business, é mais isso do que o exterior. Porque, na verdade, quando você vê um DVD, ele provavelmente foi um dos últimos shows da turnê. Não foram os primeiros. É onde todo mundo tá com aquilo mais nato, né? E o disco também, quando eles lançam, é porque eles ficaram meses trabalhando naquilo. Não é igual a gente faz aqui, que é uma doideira, né? Mas a gente acaba precisando ter o que mostrar, né? Daí a gente grava, talvez, para poder fazer os shows. Pode ser o cartão de visita. O cartão de visita, gente. Talvez seja por aí. É uma questão de estrutura do mercado, da música, do show business e tal. Cada país tem uma coisa diferente. Lógica, né? E falando desse disco maravilhoso que você fez em homenagem ao Gonzaguinha, qual a música que você sentiu que essa daqui exige de mim? Quase todas. Eu tenho uma coisa que é assim, eu não subestimo música nenhuma. Tá certíssimo. Porque aquela que parece fácil é uma armadilha tão grande. Porque para você fazer aquilo brilhar, dá um ganho naquela música que não tem grandes acontecimentos melódicos, por exemplo, não tem grandes acontecimentos na letra. Como é que você faz essa música acontecer? Né? É verdade. Então, as que tem toda essa apoteose, por si só já anda, né? A música resolve, você só tem que cantar direito. Justamente. Só, né? Só. Mas tem músicas muito desafiadoras, as que a gente vai cantar daqui a pouco aqui, né? Nós vamos São cantar, exemplos de músicas, de construções muito bonitas, né? E mais uma coisa, assim, sobre Gonzaguinha como compositor, esse talento que ele teve para fazer canções complexas, de letra, muita letra, né? Muita coisa, muita história sendo contada, muito bonito. Muito bonito. Algumas não repetem nunca, né? Não, e grandes melodias, mas isso tudo palatável, né? Porque a gente vê muito compositor que tem uma técnica e um conhecimento musical incrível, mas aquilo soa muito torto, muito... Não arredonda, né? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis. O Gonzaguinha conseguiu ser popular fazendo música boa, e isso é muito legal. Essa é a prova, né? Um grande exemplo de um compositor que chegou até o povo.
Sem dúvida. Né? Rompeu barreiras e levando qualidade musical. E qualidade musical é importante, inclusive para quem não é músico, porque vai te instigando a pensar, a analisar a vida. E Gonzaguinha traduziu o país, traduziu os sentimentos de forma muito profunda. Ele falava de sonhos, de ir à luta, de se descobrir, voltar a ser criança, de justiça, de fé. E ele tinha uma coisa que ele falava: que coisa mais maior de grande é a pessoa. Isso é tão bonito, porque mostrava a preocupação que ele tinha com o bem-estar da gente, do povo dele, né? Ele falava de questões sociais, desde adolescente. Uma das primeiras músicas dele é o Comportamento Geral, que é uma crítica social, um questionamento. E aí, como você vai receber essa crítica? Aí é uma questão de cada um, é uma visão. E eu acho que é esse o ponto das artes e da poesia, né? E ele conseguia fazer isso, né? Fazia de um jeito que era uma crítica, mas ficava uma poesia bonita. Exato. E não deixava de passar a mensagem. É impressionante. Ele dava a visão dele ali, mas ele deixava uma margem muito grande para você acrescentar o que você pensa disso, você como ouvinte. Sim. E essa é a função da arte, fazer pensar, fazer sentir, né? Aguçar a sensibilidade, que a gente fica mais terno, né? Mais aberto às questões do mundo. Então agora vocês vão ter o prazer de ouvir Mirianê Zabotti, uma das cantoras mais afinadas que eu tive o prazer de trabalhar. E olha, se Gonzaguinho vivo estivesse, ele estaria muito feliz de ouvir suas músicas na voz de Mirianê Zabotti. Vamos fazer um som, Mirianê? Obrigada, Elias. Soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta, essa força tanta, tudo aquilo que você ouvir, esteja certa que estarei vivendo. Veja o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar. Coisa boa. Mirianês, eu não falei? A afinação dessa mulher é incontestável, gente. É impressionante. Piano lindo. Eu que agradeço. Que arranjo incrível. Eu que agradeço. O Elias sempre me surpreende, né? A gente vai tocando e eu vou arregalando o olho aqui, ouvindo cada coisa. Ela vai me conduzindo. Conforme ela vai conduzindo nessa interpretação, eu vou... A gente vai junto. Vamos junto nessa, né? Senta, meu amor. Gente, olha, que antes de
continuar nesse bate-papo maravilhoso com Miriam Nezabô, eu tenho que agradecer muito a Pride, que é a distribuidora, uma das maiores distribuidoras que a gente tem aqui no país, há mais de 2, 3 décadas. O Mauro, um grande querido, muito obrigado. Os instrumentos que aqui estão, esse teclado que eu toquei, esse Korg SP280 é da Pride. E tem mais instrumentos aqui. Muito obrigado, Mauro, pelo carinho e por disponibilizar esses instrumentos para a gente. E Mirianês, Sangrando, tá aí, uma música que é uma daquelas que você falou, foi cantada por diversas pessoas que são high. Sim, sim. A nata da música brasileira, os grandes nomes. E é uma música belíssima, eu acho que não podia faltar nesse repertório do álbum Miriam Nezabô canta Gonzaguinha. Pegou o som e partiu. Porque retrata muito a essência do Gonzaguinha. É uma letra lindíssima de entrega, de uma pessoa se mostrando, se rasgando, pois né? De coração, assim. Justamente. Então, não poderia faltar. Nossa, e você interpretou de uma maneira maravilhosa, assim. O que, além da própria poesia, né, da música que nos leva, nos conduz. Você brincou agora com essa questão do piano, né, que você fala, eu fico aqui, né, observando com o olho arregalado, cada coisa. Como que é essa coisa para você, da entrega também da equipe que ali está com você? Porque tem os músicos, né? Sim. Tem os arranjadores, os produtores, os músicos que estão ali envolvidos nos nossos trabalhos, né? Eu, como produtor musical, sei muito bem como é a correria e arranjador também sei muito bem como é a correria. Como que você faz para passar isso para eles? Eu vou parafrasear a nossa amiga, a grande cantora Claudete Soares, que inclusive participou desse álbum, né? Cantando junto comigo uma das canções do Gonzaguinha, que é o De Volta ao Começo. Nossa, ela interpretou música lindamente. Já vou fazer um parênteses aqui sobre a Claudete, aí eu respondo sua pergunta, não vou esquecer. Olha que a Claudete é ciumenta, eu só vou deixar aqui registrado, porque... Então, Claudete, o Elias e Claudete tocavam juntos, e aí eu participei de um show da Claudete, que ela me convidou para cantar, e aí eu falei, gente, esse pianista, que é isso? Então ela é a nossa madrinha musical também, né? Entre outras coisas. Mas eu vou parafrasear a Claudete, que ela fala... Eu não lembro as porcentagens da frase dela, mas é algo do tipo que ela é 20% cantora e os outros 80% são os músicos e arranjadores que acompanham ela. Pode, oh, meu Deus do céu. E é isso mesmo, porque nos discos que eu fiz, enfim, no DVD e nos álbuns, eu sempre procurei me pautar por cantar respondendo ao que os músicos me propunham, né? Claro, eu parto de um caminho primeiro, vamos para tal caminho, aí vem o arranjador, vamos fazer tal arranjo, mas sempre passando uma intenção, uma ideia, a gente faz isso tudo muito juntos, né? Esse álbum, sobre Gonzaguinha, os arranjos são de Oswaldo Bosba. Nossa, um grande músico. E violonista, arranjador, e a gente fez tudo muito junto, assim, ele escreveu pensando como eu cantaria, né? Independente de como os outros artistas interpretaram lindamente, mas eu não teria como cantar da mesma forma que os outros artistas o fizeram, única, né? Então o Bosba já escreveu, pensou os arranjos dessa forma, é a Mirianês que vai cantar. E foi esse bate e volta, né? Tocava um pouco, a gente cantava, ficou desse jeito, beleza, não, vamos ajustar aqui. E a gente ia se ajustando, mas não só o arranjador e os outros músicos se ajustando a mim, muito eu me ajustando a eles também, né? Eu sempre tive a sorte nos meus discos de cantar com grandes músicos. Então, são escola, eles são uma aula para mim. O meu primeiro disco e o segundo tem Itamar Colasso e Pércio Sápia, que são músicos que tocaram com o Zimbo Trio, por exemplo. Itamar Colasso já acompanhou Jorge Benson, Leni Andrade, Pércio também. Muita história musical. E Marinho Bofa também gravou comigo no primeiro disco. Marinho Bofa, e no segundo, de novo, né? Esses mesmos músicos voltaram para o segundo álbum. E o Marinho Bofa tocou com o próprio Gonzaguinha.
Nossa. Então ele já veio entendendo, sabendo tudo sobre o repertório que a gente ia fazer. E aí teve mais o Wellington Pimpa, Sim. o Wellington Moreira Pimpa na percussão, Pratinha Saraiva flauta e Mário Manga guitarra e cello. Olha Né? que Esse é o legal. time desse álbum. E mais o Oswaldo Bosba no violão e arranjos. Então, são músicos extraordinários que têm uma história gigante, uma vivência, uma sensibilidade musical muito grande. Então, eu canto muito assim, respondendo a uma ideia, uma célula rítmica, um caminho de harmonia, uma intenção. Né? Aí junta isso que eles me propõem com o que eu entendo da obra que eu estou interpretando. Eu canto muito em cima da letra, né? Eu sempre digo que eu canto histórias. E tem que ser mesmo, né? A mensagem tá ali, não tem jeito de fugir. A né? música brasileira ela é muito pautada em canção, né? Que é música com letra. Então a gente tem essa Mas essa é muito veia, bacana, né? Você falar dessa questão dos músicos, porque por mais que ele tenha tocado com o Gonzaguinha, ele teve que se encaixar na interpretação da Mirianese, né? Sim. Aquela bagagem toda, em algum momento você tem que deixar de lado. É uma coisa muito bacana, sem dizer que tem o processo de encontrar o repertório, pegar a tonalidade. É um processo bacanérrimo, onde está ali muito envolvido. É muito bacana. E esse bate-papo a gente segue aí já depois desse intervalo. Fique conosco. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Ei, peraí, eu sei que sua vida é corrida, mas calma, a gente precisa cuidar da saúde também. Meu nome é Gisele Pires, eu sou personal trainer e eu não sei se você sabe, mas todos os dias às 8 horas da manhã eu tenho um programa aqui na Vivax TV que chama Movimente-se Mais. E nesse programa eu te trago treino, informação, saúde, qualidade de vida e muito movimento. Então eu espero você todos os dias às 8 horas da manhã, vem! São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora, a única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução, crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Oiê, meu nome é Josi Alaz e vou te fazer uma pergunta. Você gosta de eventos? Você participa de eventos? Bom, então, tem curiosidade de saber o que acontece no backstage? Tem curiosidade de saber o que o artista come antes de entrar para um show? Se sim, nos acompanhe. Vivax TV, a gente se encontra e a gente vai te contar tudinho. Beijo grande.
volta com o Revisitando. E olha, é muito engraçado. Toda vez que eu fico aqui, nessa parte do estúdio, eu fico pasmo. Trocaram de lugar para ver se me enganavam, gente. Mas não, esse é o que eu gosto. Esse Fender aqui é maravilhoso. Da Pride, viu, gente? Tudo isso daqui, Pride Music. E vamos ali comigo, com a Miriam Nezabô. Miriam Nezabô, falando desse lance da Claudete, que é muito engraçada, ciumenta. Pô, a rainha, né? A gente respeita a nossa rainha. Muito. Foi muito bacana. Então você está com a pessoa que foi a primeira intérprete de Gonzaguinha? Exatamente. Ela interpretou a canção Mundo Novo, Vida Nova no Festival Universitário de 69. Caramba. Mas a Claudete, ela tem atuação em 3 grandes movimentos da música brasileira. Entre outras coisas, mas vamos pontuar, né? Alguns. Que é a época dos grandes festivais, sim, interpretando Gonzaguinha. Ela foi a primeira intérprete feminina dele, né? Ela trouxe a bossa nova para São Paulo e ela esteve também no auge do Baião, como a princesinha do Baião. Ao lado do Gonzagão, do pai de Luiz Gonzaga. Então ela tem uma história linda, né? Uma história com a família Gonzaga. E me deu esse presente de gravar comigo no meu álbum. Gravamos videoclipe e agora a gente está em turnê. Que legal. Fala um pouco disso aí, vamos claro. Lá. Nós estamos fazendo uma turnê de 6 shows por São Paulo. Estreamos recentemente em Paraibuna, fechamos a festa do município de Paraibuna e foi lindo, uma festa imensa, muita gente, mais de 15 mil pessoas, foi uma festa maravilhosa que a gente teve a alegria de encerrar cantando Gonzaguinha. E com a participação mais do que especial da Claudete Soares. Oh, meu Deus do céu. Coisa lindo, boa. Lindo. Muito bom poder levar boa poesia para sensibilizar as pessoas, para trazer doses homeopáticas de ternura, de encantamento nesse mundo duro. Sem dúvida. Não, e é impressionante, né? Estar com ela assim, né? É uma aula de música, de generosidade. Fico muito feliz de cantar ao lado dela e tê-la como nossa amiga. Nossa, né? Demais. E essa turnê continua. A gente vai fazer São Paulo, Mauá e outras cidades. A gente vai divulgando aos poucos a agenda. Inclusive, vocês podem acompanhar pelas minhas redes sociais. Miriam Nezabô, no Instagram, Facebook. Podem ouvir os álbuns em todas as plataformas digitais e no YouTube, colocando lá Miriam Nezabô. Tem o meu site, mirianezabote.com.br. Então, eu os convido para a gente continuar esse contato e para vocês acompanharem essa agenda do show, né? A circulação do Miriam Nezabô canta Gonzaguinha, pegou um som e partiu. E também tem uma outra data que não faz parte dessa turnê pelo PROAC, aliás, eu não falei isso, que é muito importante, né? Essa turnê pelo PROAC, um edital 16 de 2021, com o qual o nosso projeto foi contemplado, né? Então, é uma apresentação da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, isso é maravilhoso, né? Quando a gente está envolvido, sabe que as pessoas estão batalhando para que a cultura seja cada vez mais propagada, a gente fica muito feliz, assim, né? E tive o prazer de fazer com você também alguns outros projetos, que são umas videoaulas, é isso? Sim, exatamente. Pois é, o Elias está nessa turnê do show, obviamente. O Elias Jó, o Davi Sansão, são 2 pianistas, gente. São 2, eles vão revezando, os 2 incríveis. O Sansão é melhor, viu, gente? Os 2, assim. Eu acho que agora eu vou fazer um show com duo de piano. Pensou? Olha que coisa boa, não é uma má ideia, hein? Ó, lançamos um novo projeto. E tem o Itamar Colasso e o Pércio Sápia também nesse time. São escola, né? Esses dois. Escola. E no dia 18 de agosto nós estaremos na Casa de Cultura de Santo Amaro, com esse show às 19 horas, já fica o convite, além dos demais da turnê pelo PROAC. Mas respondendo a sua pergunta sobre a aula show, fizemos juntos 2 aulas show, uma que chama Canto Música Brasileira e a outra Minha Terra Alheia. A primeira... eu gosto de pesquisar sobre música. Mas é isso que eu ia falar. Ela é uma pesquisadora, gente. É uma mulher que conhece mais do que eu mesmo da minha profissão e da história da música. Ela é impressionante, pesquisa de verdade. É muito bom isso, Mirenise. E eu me descobri pesquisadora e escritora. Eu pretendo lançar esse material didático, né? Legal. Das 2 aulas shows em livro também, em breve.
porque acabou que a Aula Show criou ali uma base de conteúdo para livro, né? Mas a ideia disso tudo é fazer conexões entre a música e o nosso dia a dia, o nosso país, a nossa vivência, né? Porque os nossos compositores da música brasileira, eles contam a história do país através da música. Sim. Né? A história do país e as nossas aflições humanas. Sim, sem dúvida. E então, o Canto Música Brasileira fala sobre os movimentos musicais da música brasileira, partindo lá de trás, de 1800, com Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, aí vem vindo Vila Lobos, e vem passando por todos os movimentos da música brasileira e seus artistas mais expressivos, né? Então, a gente fala sobre isso na Aula Show e sempre ilustra, em piano e voz, esse grande pianista, alguma canção desse movimento, para a gente situar as características, a época e o que estava sendo falado textualmente e musicalmente. E o repertório você escolhe muito bem, né? E é uma coisa muito bacana, porque tem uma ordem cronológica, né? Não é assim, né, solto. É uma pesquisa árdua, não é não? Nossa, muito. Leitura, audição. E às vezes eu pesquiso com os meus amigos também, né? Que fazem música ou que viveram movimentos, assim, nessa Canto Música Brasileira. Eu falo do Gerson Conrad, dos Secos e Molhados, por exemplo. O Gerson Conrad é meu parceiro de composição. Aliás, uma música linda, né? Que Janelas e Portais, que a gente vai gravar e vai lançar esse ano. Mas tá a gente chegando fez, aí. A gente Fizemos uma live, né? Muito tocando bacana, ela. música linda, composição linda. Então, eu me uso dos meus amigos, como a Claudete e outros tantos que estiveram aí nesses movimentos musicais todos, né? Então, eu junto um pouco de pesquisa de livro, um pouco de audição e de assistir entrevistas com coisas que eu ouço, assim, no dia a dia dos meus amigos que viveram tais épocas, né? Não, é muito bom. A outra Aula Show, Minha Terra Alheia, fala sobre imigrações. Então, fala sobre as experiências, as vivências, os sentimentos, as histórias dos imigrantes. E aí eu venho traçando uma linha cronológica, como o Elias falou também, lá de trás, da época que éramos todos nômades saídos da África, todos imigrantes, afinal de contas, e por onde esse povo todo foi se distribuindo pelo mundo e o que a gente sente como imigrante. Eu sou uma imigrante também, e muitos de nós o somos. Sim. O que a gente sente, os dilemas que a gente vive. E questões políticas e tudo mais, né? Que envolve as culturais. Questões culturais, você está trocando de um ambiente para outro, como é que funciona isso aqui, apesar de que a música está aí, mas tem diferença, né? De um local para o outro. O país é muito grande também. É um processo de adaptação, de a gente trazer a nossa história e fazer isso funcionar na Terra Nova, na minha terra alheia. Né? E então tem toda essa argumentação, né? essa contextualização sobre o que é ser imigrante, e isso sendo ilustrado pelos nossos grandes compositores brasileiros que repetidamente falam sobre esses assuntos, né? Não, e o repertório desse último que você falou, eu lembro muito bem, porque assim, tem coisas maravilhosas do pessoal de Minas, do Sul, de tanto lugar, porque ela fez uma pesquisa maravilhosa, inclusive uma música tradicional italiana, né? Sim, que é a América, que essa é uma música lá da minha terra, escrita em italiano, que é esse segundo idioma oficial de algumas cidades ali do Rio Grande do Sul. E que para mim foi muito E que é uma música dos imigrantes, escrita em 1800 e pouco por um imigrante italiano. E é cantada até hoje, assim. Na festa de aniversário da minha mãe, Dona Delise, cantamos essa canção e todo mundo cantando. É uma coisa muito natural, né? A cultura popular. A beleza da nossa cultura popular. E para mim lembrava nitidamente uma música evangélica europeia, porque a métrica é igualzinha. Estrofe, estribilho, estrofe, estribilho. E estribilho, que aliás é um termo que não é tão usado. Não é, que é o coro, né? O refrão, né? Aquela coisa muito bacana. Muito 10, assim, Milanês. Parabéns. Obrigada. Parabéns por essa pessoa maravilhosa que você é, por essa pesquisadora, cantora, compositora. Olha, gente, é demais. A mulher é demais. E o que eu quero contigo é fazer mais um pouquinho de música, vamos? E eu quero te agradecer
Antes Poxa. disso, obrigada, Elias, pelo convite. isso. Que alegria estar do Eu teu que lado, agradeço. fazendo música, conversando. Porque esse moço tem um papo bom, sabe tudo de tudo, estuda, pesquisa, vivencia, porque música é isso, não é só tocar. É vida e arte que se mistura e aí isso brota na canção. Sim. E o Elias tem essa percepção, essa sensibilidade de mundo e leva isso tudinho de uma forma magnífica para as interpretações dele. Eu sou fã do Elias como ser humano. Obrigado. Porque é uma pessoa linda, extraordinária, generosa e toca demais, faz Oh, meu Deus do céu. céu. Maravilhosos. Eu sou fã mesmo, de verdade. Fico até de sem verdade. jeito. Fico até sem jeito. Esse menino é lindo, gente, em todos os sentidos. E desde já eu quero agradecer a vocês que ficaram conosco. Curta esse som. Nós vamos nos despedindo aqui com a música Com a Perna no Mundo de Gonzaguinha, que está no CD da Mirianê Zabotti. E eu tenho uma afinidade muito grande com esse texto, justamente porque, assim como Gonzaguinha, que desceu o Morro de São Carlos, sentindo o cheiro do asfalto, desceu por necessidade, eu também desci, como já falei para vocês, mas foi a Serra Gaúcha. E a necessidade era a mesma, de levar boa música. E com vocês, a canção que dá nome ao disco, Pegou um Sonho e Partiu. Acreditava na vida, na alegria de ser, nas coisas do coração, nas mãos um muito fazer. Sentava bem lá no alto, pivete olhando a cidade, sentindo o cheiro do asfalto, desceu por necessidade. Odina, teu menino desceu São Carlos, pegou um sonho e partiu. Pensava que era um guerreiro, com terras e gente a conquistar. Havia um fogo em seus olhos, um fogo de não se apagar. Diz lá pra Dina que eu volto, que seu guri não fugiu. Só quis saber como é, qual é, perna no mundo sumiu. Diz lá pra Dina que eu volto, que seu guri não fugiu. Só quis saber como é, qual é, perna no mundo sumiu. E hoje, depois de tantas batalhas, a lama dos sapatos é a medalha que ele tem pra mostrar. Caçado é um pé no chão e um sabiá. Presente é a porta aberta e o futuro é o que virá. Mas e daí? Oh, o moleque acabou de chegar. Oh, nessa cama que eu quero sonhar. Amanhã boto a perna no mundo. O mundo é que é o meu lugar. O mundo é que é o meu lugar. Mais uma ou o quê? Ah, eu pensei que já ia ter subido, que eu despedi antes. Eu despedi antes.